Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Também, porque Ele quer continuar trabalhando a igreja aqui, nesse tema que nós estamos, que é ser igreja. Você sabe, há 2 domingos atrás eu falei sobre mutualidades aqui, certo? E domingo passado ele falou sobre a igreja é o que há na terra, irmãos, e nós vamos relembrar algumas coisas aqui, e ele gostaria que esse tema continuasse, Ele não conseguiu terminar, então ele falou assim: Ronaldo, você termina lá, vamos continuar falando, vamos continuar insistindo com o povo, tanto de púlpito quanto na célula. Então lá na tua célula se envolva, leia o roteiro, ajude o seu líder, compartilhe aquilo que Deus está falando para você sobre o que é ser igreja, amém? Então antes de avançar aqui no esboço, no esboço aqui, eu queria pensar com você rapidamente algumas coisas que ele já falou aqui no domingo passado, tá bom? Revisão é sempre bom, porque daí, se a gente vai para cá, a gente acaba esquecendo. Você vai lembrar algumas coisinhas aqui do que ele falou, e é bem rapidamente mesmo, nada muito demorado. O que está escrito ali? Eclésia, Ele lembrou desse termo, Eclésia era na Septuaginta, ela dizia a respeito de qualquer ajuntamento. Qualquer ajuntamento era considerado, ou era chamado de eclésia, é um termo grego. Mas no Novo Testamento, querido, Novo Testamento, ele passa a ser designado exclusivamente para a igreja, ajuntamento do povo de Deus. Lembra disso? Quantos estavam domingo passado aqui? Isso, você lembra, Faz só 7 dias, irmãos. Ele também nos lembrou sobre o conceito de igreja universal e igreja local, abrange o corpo total de Cristo, igreja universal. Então são todos os vivos e mortos, e sua representação visível é expressa pela somatória das igrejas locais. A igreja universal, a somatória das igrejas locais. Nós somos aqui parte desse corpo, da igreja universal. Então nós temos nesse exato momento, irmãos, nossos irmãos que estão sendo perseguidos, por exemplo, na Síria. Você deve ter visto algum no noticiário. Há uma perseguição, há uma guerra, aquela região da Ásia ali sempre está em conflito, e os cristãos ali, irmãos, estão sendo perseguidos e simplesmente eliminados. É uma limpeza étnica que eles estão fazendo lá. E em outros lugares do mundo, existe um portal que trabalha só com a igreja perseguida, E nós temos irmãos ao redor dessa terra, irmãos, pertence a essa igreja universal, que são nossos irmãos, que pertencem muitas vezes a uma igreja local e estão sendo perseguidos. Eles não têm um ar-condicionado, eles não têm uma cadeira como essa aí, eles não têm um ambiente adequado para culto, eles se reúnem muitas vezes secretamente. São nossos irmãos, e nós precisamos lembrar deles e orar por eles. Lembrou também sobre a importância da igreja. O que está escrito aqui embaixo? Quando achar que entendeu, entendeu o quê? O que é igreja. Imagine que é muito pouco. Portanto o quê? Exagere. Portanto, exagere. Qualquer pensamento, querido, acerca da igreja, é muito pouco. A gente ainda precisa, irmãos, aprender a nossa posição em Cristo, o que é ser igreja. Então todo pensamento acerca de igreja, acerca do que a Bíblia fala sobre igreja, nossos pensamentos são muito limitados, e a gente precisa entender essa posição que o Senhor nos colocou. Então qualquer pensamento acerca de igreja, você superlativiza, você exagere, porque a igreja é o que há na terra. Ela foi comprada com precioso sangue. Jesus derramou o seu sangue para constituir reis e sacerdotes. É isso que você é. Essa é a sua posição, é a minha posição. Ele ainda continuou falando sobre Jesus é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Se ele é cabeça, irmãos, ele conduz, ele dirige. Então a igreja de Jesus está muito bem. E as portas do inferno
não prevalecerão contra ela. Amém? Obrigado, irmão. Glória a Deus. Porque muitas vezes parece, irmãos, que as portas da igreja não prevalecerão contra o inferno. Parece que é o contrário. E por que isso? Porque muitas vezes nós não entendemos a nossa posição ainda e quem nós somos em Cristo. Mas a igreja vai muito bem. A igreja está saqueando o inferno, irmãos. Quer prova disso? Você está sentado aqui. Essa é a prova. Está saqueando o inferno, porque nós estávamos em trevas e o Senhor nos atraiu para a sua maravilhosa luz. Também falou que Jesus é o noivo e a igreja é a sua noiva. Ela tem uma identidade, ela é noiva de Jesus, ela tem um destino, estar e reinar com o Senhor. Em certo momento Jesus vai dizer que onde eu estiver, vocês estarão também. Eu vou e vou preparar lugar, e eu voltarei, e vos buscarei, porque onde eu estiver, vocês estarão também. Você já parou para pensar nisso? Onde Jesus estiver, irmão, você vai estar junto com Ele? Glória a Deus, irmãos. E hoje nós vamos dar continuidade aqui, nesse tema, nesse esboço, falando um pouco sobre Jesus, o sumo sacerdote, e a igreja, um reino sacerdotal. Amém? Então eu vou pedir para você ficar de pé, porque nós vamos ler um texto. E eu vou contar até 3, em voz alta aí, bem forte, irmãos, pujante. Leia esse texto. 1, 2, 3. Amém. Você pode se assentar. Aí alguém pode dizer, né? Mas Ronaldo, esse texto está no Antigo Testamento e fala de reino sacerdotal, né? Está falando com o povo de Israel, enfim. Hoje pela manhã, né, o pastor Robson nos lembrou aqui no módulo, quando ele ministrou para nós aqui há tempos atrás um outro módulo, ele falou sobre perspectiva profética. Aqui está uma perspectiva profética. Perspectiva profética, irmãos, é aqueles textos onde o Senhor traz promessas para o seu povo, mas ela tem uma perspectiva profética futura também, e a Bíblia é repleta de promessas para o povo, com perspectivas proféticas que nos atingem hoje aqui. Porque, irmãos, Deus sempre desejou estabelecer um reino de sacerdotes, um reino, irmãos, sobre essa terra. Então aquele povo naquele momento recebe essa palavra, eles imaginam que é só para eles, mas na perspectiva de Deus, irmãos, Ele está vendo o todo, está vendo o amplo. Ele está vendo todos aqueles que vão se achegar, Ele está vendo que as escrituras vão ser organizadas, isso vai chegar até nós, vai chegar através de Gideões, vai salvar vidas. Isso tem a ver com perspectiva profética. Então no Antigo Testamento há muitas perspectivas proféticas que diz a nosso respeito, e uma delas é essa. Além do Novo Testamento confirmar várias delas. Amém? Então hoje nós temos aqui a tarefa, irmãos, de falar da grandeza de Jesus como nosso sumo sacerdote e a posição gloriosa da igreja como um reino sacerdotal. Então Jesus é o supremo, é o sumo pastor, amém? Ele é o sumo pastor, é o sumo sacerdote. E aí a gente precisa olhar para o Antigo Testamento, né, para ver a perspectiva profética do sumo sacerdote, porque está estabelecido lá, né? Fisicamente há um templo, fisicamente há sacerdotes, não um templo lá desde o começo, começou em uma tenda, não é? E depois mais à frente no reino de Salomão é que se constrói um templo, irmãos, pujante.
E ali tem todos os levitas que servem ali, e tem um sacerdote. A função desse sacerdote é ser um mediador entre Deus e o povo. Então esse sacerdote, ele precisa se purificar, ele precisa ter um comportamento diferente, ele precisa ensinar o seu povo, ele precisa receber as ofertas de sacrifício do povo e apresentá-las a Deus, pegar e aspergir o sangue, né, desse sacrifício, lá no lugarzinho santo dos santos, onde a arca da aliança está lá, e onde ele tem que entrar limitadamente uma vez no ano, e oferecer sacrifício, não somente por si, mas por todo o povo, interceder. É uma perspectiva profética de Cristo, como sumo sacerdote. Mas ai desse sumo sacerdote se ele entrar lá de qualquer jeito, porque ele não é perfeito, então ele precisa se santificar para entrar lá. Ele é homem, um homem natural, então ele precisa se preservar, ele precisa se apegar a Deus, ele precisa ensinar o povo a lei de Deus. Agora Hebreus 4, 14 e 16, abra sua Bíblia lá em Hebreus 4, 14 a 16. Hebreus 4, 14 e 16. E se você estiver anotando, você pode deixar anotado para ler depois também. Hebreus 7, 26 e 27. E Hebreus 8:1, né? Para meditar nesse texto lá na sua casa, mas vamos ler aqui Hebreus 4, 14 a 16, todos acharam? Diz assim: tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Ele é o sumo sacerdote, irmãos. Ele penetrou nos céus, está à direita de Deus. Aqui, irmãos, tem algo interessante. Ele pode se compadecer de mim, de você, sabe por quê? Porque ele já esteve na nossa pele, ele já encarnou, ele sabe o que é humanidade, ele sabe o que é ter sede, o que é ter fome, o que é ter sono, o que é padecer perseguição. Você sabe que você pensa que não? Pensa que é só você que é perseguido, que sente essas coisas? Angústia, sofrimento, ao ponto de soar gotas de sangue diante da iminência da morte, e dizer a Deus: Senhor, faz a tua vontade, Pai, faz a tua vontade em mim. Ainda que ele desejasse, se for possível, passa esse cálice, todavia cumpra-se a tua vontade. Obediência. Então ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é sofrer angústia, irmãos. Há uma doutrina, irmãos, da encarnação de Jesus, que diz que ele é 100% humano e 100% divino. Se ele fosse só humano, ele não poderia perdoar pecados, e se ele fosse só divino, ele não poderia morrer na cruz. Entende? Essa duplicidade. Entende, irmãos, porque ele tem que encarnar? Ele é o Cordeiro perfeito de Deus. Ele não vem por vias naturais, é lógico. A humanidade dele vem por Maria e concepção sobrenatural do Espírito Santo. Por isso ele é 100% divino, totalmente dependente de Deus, sem pecado. Então ele se entrega na cruz. E aí a palavra de Deus aqui em Hebreus diz que ele, irmãos, nos convida a chegarmos com confiança a esse trono da graça, para que nós possamos alcançar misericórdia. Esse é o sumo sacerdote que nós temos, maravilhoso. Ele se compadece das nossas fraquezas. Hebreus 10, 12 a 13, diz assim: mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus, esperando até que os seus inimigos sejam colocados debaixo do escapelo de seus pés. Ele está sentado, irmãos, no trono da graça, à destra de Deus, nada mais, nada menos do que do lado do Pai.
Aprove, irmãos, nele habitar toda a plenitude da divindade, toda a plenitude, todo o governo. Então nosso sumo sacerdote, ele já venceu e reina, e os inimigos terão que reconhecer isso. A segunda coisa aqui é a igreja como reino sacerdotal. Tudo isso, irmãos, foi feito para que ele nos constituísse um reino sacerdotal. Então nós estamos pensando na importância da igreja de Jesus. 1 Pedro 2,9, está até na tela ali em cima, né? Que diz assim: mas vós sois o quê? Geração eleita. O que mais? O que mais? Povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Olha só, irmão, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Antigamente, as antigas batalhas, né? Isso já foi dito no púlpito aqui há um tempo atrás, mas as antigas batalhas, irmãos, os reis iam para o campo de batalha com seus exércitos, e quando eles venciam no campo de batalha, o arauto rapidamente já ia para o próximo local, onde eles estariam provavelmente chegando, e já anunciava a vitória daquela guerra. E ele dizia para aquele povo que estava ali: é o seguinte, a batalha foi vencida pelo nosso rei. E eu trouxe essa notícia para vocês, para que vocês se rendam. Se rendam, porque o rei vem aí, com seus exércitos. O rei vem. E nós, irmãos, a semelhança desses arautos é a mesma coisa. Nós fomos chamados, irmãos, para anunciar esse mundo. O rei vem. A batalha já foi vencida. A vitória já foi garantida, já foi escrita. Quando você se sentir abatido, vai para o final. E olha a sua posição lá, olha o que te espera lá. E nós, irmãos, somos chamados para isso. Então essa é a verdade acerca de nós, a nossa bendita posição como igreja. Nós já vencemos. Somos chamados não apenas para ser servos, mas para exercer o sacerdócio real, proclamando as virtudes de Deus. Isaías 9 vai dizer algo interessante. Deus falando para Israel, e é perspectiva profética também. Ele vai dizer o seguinte: pouco é para mim, ó Israel, tornar vocês meus servos, resgatar vocês, fazer de vocês, pouco é para mim isso. Eu vos constituí para ser um reino, para anunciar, para ser luz para este mundo. A missão deles era muito maior, irmãos. E isso, logicamente, ela se cumpre, e acontece, porque isso se cumpre em Jesus, irmãos. E o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E essa grande luz, irmãos, ela continua incomodando e atraindo muitos a Jesus. Então a igreja vai muito bem. A igreja continua atraindo. Eu não sei o que você pensa da igreja. E a igreja, você sabe, é você. E às vezes, irmãos, a gente fica ouvindo pessoas criticando a igreja. Quando alguém critica a igreja, seja lá denominação, ou seja igreja, o que você pensa? Você não fica ruim? Não é a mesma coisa que criticar alguém da sua família? Você fala: não, essa pessoa está errada, essa pessoa está generalizando. Não é assim não. A igreja é o que há. Ou você já diminuiu a igreja, ou você já absorveu esse tipo de pensamento e entendimento das pessoas, irmãos, que não gostam de ajuntamento. A igreja é o que há, irmãos. Há um tempo atrás, nós ouvimos isso aqui no Summit, um jovem, um CEO, né, estava viajando de avião, e um jovem sentou do seu lado, e ele, né, começou a conversar com esse jovem, e querendo saber o que ele fazia, e puxando assunto, a viagem era longa. E aí quando ele perguntou: o que você faz? E aquele jovem falou o seguinte: eu estou envolvido com o maior projeto dessa terra. Aí aquele CEO já se ajeitou na cadeira, já afrouxou o cinto, falou: não, vai dar uma conversa boa aqui, né? Negócios. Mas qual é o projeto que você está envolvido? É um projeto que está em todos os países, nos 4 cantos dessa terra. Milhares de pessoas estão envolvidas com esse projeto. Nossa, que projeto que é esse? Esse é o projeto
de Jesus é o projeto de levar a palavra de Deus, a salvação. O reino de Deus está se expandindo sobre essa terra, e essa é a coisa mais maravilhosa que está acontecendo. Esse é o maior projeto dessa terra. Não existe nada igual a isso. Não existe nada igual. Jesus disse isso, irmão: quando eu for levantado no madeiro, eu vou atrair todos a mim. Esse reino, irmãos, que se expande, ele não é divisível a aparência, e você já entendeu isso. Ele está entre nós, ele avança, irmãos, entre nós. Mas vai chegar um momento, irmãos, em que o rei se assenta no trono de Davi, a partir de Israel, e reina toda essa terra, fisicamente, visivelmente, e os povos terão que obedecer a sua lei. Então, enquanto isso não acontece, esse reino, irmãos, ele vai se expandindo através do meu sacerdócio, do meu reinado aqui. Jesus conta com você, Ele não te chamou simplesmente para ficar no banco. Então, irmãos, nós somos um rei, essa é a nossa posição. Apocalipse 1, 5, 6 vai dizer: e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória, poder, para todos sempre, amém. Mais uma vez, irmãos, em Apocalipse, ratificando aqui, irmãos, que nós temos essa posição em Cristo, nós temos um destino, Ele é o cabeça, Ele conduz, Ele dirige. A igreja não está à deriva, como muitos pensam, ela vai muito bem, obrigado. E as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Sim, as portas do inferno não prevalecem contra essa igreja. Mais um ponto aqui sobre o sumo sacerdote: ele intercede por sua igreja. Isso aqui é interessante, irmãos. Romanos 8:34 vai dizer: quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Hebreus vai dizer, Hebreus 7, 25 e 26, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote. Precisávamos desse tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. O sacerdote da antiga aliança, irmãos, tinha fome, sede, tinha que dormir. Você acha que ele intercedia por você 24 horas? Não. Você acha que o seu pastor intercede por você 24 horas? Não. Então como é que fica isso quando você está dormindo? Quando você não está orando? Irmãos, tem alguém poderoso, que os anjos do céu se curvam, e que diante do Pai, diz que intercede dia e noite pela sua noiva, pela igreja. Isso não é pouca coisa, irmãos. Você está dormindo, o Senhor está intercedendo por você. E mais, diz que Ele dá os seus filhos enquanto eles dormem. Para a nossa humanidade isso é humilhação mesmo, porque a gente quer produzir com a nossa própria força, e durante o sono você não produz nada. Você precisa dormir porque o seu corpo não aguenta, você precisa dormir. E a Bíblia diz, enquanto você dorme, bobo, eu estou te dando, eu que acrescento. Glória a Deus por isso, irmãos. Ele intercede. A ênfase nesse ponto está porque Ele vive para interceder por aqueles que se achegam. Ou seja, está falando do seu povo, a igreja, que se achegam a Deus. Não há descanso aqui, irmãos, não há descuido, não há abandono. O guarda de Israel, ele não dorme. Amém? A igreja está sob a atenção constante dele, irmãos. Lembra do caso Pedro? Eu coloquei aqui o caso Pedro. O caso Pedro é interessante. Pedro, irmão, está sabendo de nada. Ele acha que ele sabe tudo, mas ele não sabe de nada. E aí Jesus chega para ele: Pedro, vem cá, tenho que te contar um segredo. Satanás pediu para peneirar você. É? É. Ele quer moer você. Ok, mas eu já intercedi por você.
para que a sua fé não desfaleça. Você pensa, irmão, se Satanás queria moer Pedro, ele não quer fazer isso comigo e com você? Quer fazer, irmãos. A Bíblia diz que ele anda de redor buscando alguém a quem possa tragar, destruir. Sabe por que isso não acontece? Porque Jesus, irmãos, intercede dia e noite pela sua noiva. Satanás não pode andar 1 milímetro em direção à igreja, irmão, se não for permissão do Pai. Ele intercede, ele limita Satanás aí. Agora os sacerdotes, a igreja, o serviço da igreja. Então, se nós somos sacerdotes, irmãos, nós temos uma missão. Nosso chamado é proclamar as virtudes de Deus ao mundo e a oferecer sacrifícios espirituais. Hebreus 13, 15 e 16. Portanto, ofereçamos sempre por ele, a Deus, sacrifícios de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Vou repetir, frutos dos lábios que confessam o seu nome. E não se esqueçais da beneficência e da comunicação, porque tais sacrifícios Deus se agrada também. Irmãos, isso me levou a minha mente lá para Tiago capítulo 3. Porque se nós somos igreja, essa é a nossa posição, somos filhos amados, somos povos resgatados, irmãos, para que servem os nossos lábios? Não para amaldiçoar. Aliás, Tiago capítulo 3 é uma tese de doutorado sobre a língua, né? Sobre o poder da língua. E de vez em quando a gente tem que ir para lá, irmãos, porque a nossa língua é terrível. Então a gente tem que olhar para aquilo, que a nossa boca, irmão, seja um instrumento de bênção, de sacrifício, de louvor, que está dizendo que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então da nossa boca, irmão, deveria sair só o que abençoa. A mesma boca não pode amaldiçoar e abençoar, falar bem e falar mal. Você entende, irmãos, que não é por causa de nós, é apesar de nós. Apesar da nossa ruindade, do que nós somos, irmão, o Senhor intercede dia e noite pela sua igreja. Vai chegar um momento, irmãos, que não vai precisar disso, porque nós vamos estar lá na glória. Mas aqui, irmãos, ele precisa interceder, e a gente precisa aprender. Duas semanas atrás eu falei sobre mutualidades aqui. Se você não ouviu a mensagem sobre mutualidade, por favor, vá lá, escute um pouquinho. Vá lá. São mais, a Bíblia do Novo Testamento tem mais de 50 mandamentos de mutualidade. Se a gente não viver aquilo ali, irmãos, ou não desejar viver aquilo ali, nós somos uma igreja muito rasa, muito vazia. E aí o cristianismo nosso fica apático. É por isso que a gente anda de cabeça baixa, é por isso que a gente fica triste, é por isso que o nosso semblante não atrai ninguém para Jesus, porque parece que nós somos um povo mais triste da terra. Certa vez, irmãos, um menino, um jovem, universitário, eu estava num pensionato, ele também, era só 2 clientes daquele pensionato, eu e ele dormia num quarto da frente do meu, e um dia, né, à noite, ele estava assim, ali nós começamos a conversar, ele se declarava ateu, e eu era novo convertido é uma benção, irmão, quem empurrar Jesus, goela abaixo, todo mundo, e eu estava fazendo isso, mas pensa num negócio cansativo, pensa, ele é ateu, ele tinha os argumentos dele, e eu tinha os meus, com pouca Bíblia, e com a ajuda de Deus, estava ali, me esforçando, né, para converter aquele menino ateu. Mas chegou uma hora que eu cansei, irmão, chegou uma hora eu falei o seguinte para ele, meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você, nós dois não podemos estar certos no mesmo ponto, é impossível. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar um voto de confiança para o seu ateísmo, vamos dizer que você está certo? Eu vou pensar assim, você está certo, Deus não existe, e eu quero que você me responda, me diga, o que eu perdi tentando viver à luz das Escrituras, me fala o que eu perdi, se isso é um engano, e eu estou vivendo à luz disso, me fala o que eu estou perdendo. Ele ficou em silêncio, não me respondeu nada. Eu falei, agora eu quero contar, você vai me dar um voto de confiança, e você está errado, e a Bíblia tem toda a razão, a Bíblia é a verdade. Se isso aqui é a verdade, você está perdendo algo precioso.
a sua eternidade com Jesus, com Deus. O seu destino é padecer no inferno. Entendeu? E aquele menino ficou assim. Nós conversamos mais um pouquinho para quebrar essa tensão. E na hora de dormir eu falei assim: vai em paz, vai com Deus. Ele, amém. Ele deu amém, eu dei risada sozinho, né? Falei, mas deu amém. Ô menino, espero que ele tenha conhecido o Senhor. Então, irmãos, fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, quem confessa o seu nome, irmãos, ele não empresta os seus lábios ao inimigo. E aqui nós vemos 3 sacrifícios que nós devemos oferecer: sacrifício de louvor, elogio, exaltação, ações de graça, né? Confissão do seu nome diante de tudo e de todos, prática do bem. Não é a prática do bem, irmãos, que salva a humanidade, mas aqueles que têm fé em Cristo produzem boas obras. Não é o contrário. A fé produz boas obras, irmãos. Prática do bem. Nosso sacerdócio envolve boas obras diante das pessoas, sendo luz para esse mundo. Mútua cooperação. Cuidado com o corpo de Cristo. Então nós devemos cuidar uns dos outros em oração, empatia, ajuda mútua. Isso é mutualidade. Mutualidade, irmãos, tem a ver com... Imagina uma fila de gente assim, que você trava o braço em um aqui, trava o braço no outro aqui, irmãos, e fala, nós vamos chegar junto. Isso tem a ver com mutualidade. Quando o inimigo atirar em um e pegar o tiro numa perna, ele não vai cair no chão, porque está agarrado aqui, você vai arrastando ele junto. Está junto com você. E o inimigo é sagaz, irmãos, ele atira em um, olha só, a imagem no exército é essa, ele atira em um soldado, ele cai, não mata, ele atira na perna, para que outros venham resgatar, para aí sim ele ter uma abrangência maior ali, eliminar 2, 3, 4. Satanás usa de estratégia. Quando você vê alguém caindo, chegue junto ali, irmãos, fala, vamos junto, eu vou te ajudar. Você vai orar, você vai ajudar, você vai aconselhar, você vai ver necessidades. A Bíblia tem uma coisa interessante, irmãos, e às vezes nós somos muito incoerentes em relação a isso. Nós dizemos que adoramos a Deus, que amamos a Deus, mas a gente não olha nem para o lado, para as pessoas que estão do nosso lado. E eu costumo dizer, irmãos, que a adoração na vertical, você já ouviu a gente falar isso algumas vezes, a adoração a Deus na vertical, irmãos, na vertical, ela tem tudo a ver com a horizontal, com a nossa relação. Porque Deus diz o seguinte: vocês dizem que vocês me amam e vocês não me veem. E não amam o seu irmão a quem vocês veem, isso para mim é loucura. Então não tem adoração vertical se você não tem relação, se você não tem comunhão, se você não tem prática da mutualidade. Então tem um monte de mutualidades para você praticar, para você viver a vida cristã, irmãos, com mais pujança. Então até aqui, irmãos, eu espero que a gente tenha compreendido essa posição nossa, né? Essa posição que é ser igreja, parte desse reino sacerdotal. Vamos falar de um outro aspecto de Jesus. Ele é o pastor e a igreja é suas ovelhas, né? Jesus é o pastor, é uma outra figura aqui, irmãos, e a igreja são suas ovelhas. Esse aqui é o aspecto, né? É o aspecto mais maravilhoso, né? Se eu posso dizer assim, mais belo dessa relação com Cristo. O aspecto de que Ele é pastor e de que nós somos suas ovelhas. Isso quer dizer, fala de consolo, fala de provisão, segurança e fala de direção. Coisas que só o pastor pode dar. O sumo pastor pode dar, irmãos, consolo, provisão, segurança, direção. A igreja tem um pastor, irmãos, e ele é Jesus. Ele é o cabeça. 1 Pedro 2,25 vai dizer, porque vocês eram ovelhas desgarradas, mas agora vos converteste ao pastor, bispo das vossas almas. Bispo no grego é episcopos, e ela significa supervisor, guardião, ou aquele que vigia. Então o pastor não colocava as ovelhas no aprisco e ia embora, ele dormia ali junto com as ovelhas, ele ficava ali, na parte da manhã, e com outras ovelhas de outros pastores. Na parte da manhã ele chamava as suas ovelhas, elas ouviam a sua voz e o seguiam, só as ovelhas dele.
Jesus usa essa mesma comparação para falar sobre ovelhas. Ele vai dizer o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Atos 20, 28 vai dizer: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Olha só, Jesus é o bispo das nossas almas. Ele é guardião, ele vigia, ele supervisiona. E agora Atos 20, 28 está dizendo que o Espírito Santo também nos constituiu, a todos nós, bispo do rebanho. Então as mesmas funções de Jesus você deve exercê-las no meio do povo. Você deve, irmão, supervisionar, guardar, você deve vigiar. É a mesma ideia. Então esse bispo, ele é bispo de todos os salvos, e eu e você somos bispos, constituídos para quê? Está no texto que eu li, você não abriu, né? Não pedi para você abrir. Para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então ele espera que eu e você cumprimos a nossa função sacerdotal e de bispo, e apacentar a igreja. Por muito tempo a gente se apegou, irmãos, ao pastoreio, de que somente o pastor local que tem que pastorear. Somente quem tem chamado especial é missionário para ir para o campo. E esquecemos, irmãos, e fomos ensinados assim, e esquecemos que cada um de nós foi constituído bispo, foi constituído um arauto, um missionário para anunciar as boas novas. Nós nos acomodamos numa zona de conforto por muitas décadas. E hoje temos dificuldade de avançar, de falar. Temos dificuldade de falar de Jesus para um vizinho, para um colega que temos intimidade. Você imagina para um estranho. Então, enquanto ele cuida de todas as suas ovelhas, ele quer que nós cuidemos um dos outros. Sabe para quê? Porque ele vai atrás de mais ovelha. Ele vai atrás de mais ovelha. João 10,16 diz algo interessante: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas também ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Enquanto ele cuida de todos, enquanto ele constitui você bispo para cuidar do rebanho, ele diz o seguinte: tem mais ovelhas para serem agregadas a esse rebanho, e elas também vão ouvir a minha voz e vão me seguir, e haverá um só rebanho. Ele quer que a sua igreja cresça, mas para que a sua igreja cresça, irmãos, ele precisa que você faça o seu trabalho, o meu trabalho. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Talvez alguém diria: mas essas pessoas, Ronaldo, como elas são ovelhas, elas ainda não ouviram falar de Jesus, como é que Jesus está dizendo que elas já são ovelhas? Você lembra de Paulo? Paulo estava pregando num lugar, ia se deslocar para outro, e o Espírito Santo fala para ele: fica aqui. Fica aqui porque eu tenho muitos filhos nessa cidade. Continua pregando, continua pregando. Irmãos, na sua soberania, Deus, o Eterno, que possui todo o conhecimento, irmãos, já viu tudo. Já viu tudo. Ele já sabe qual é o último gentil que vai entrar na igreja, o último gentil que vai se converter. E quando isso acontecer, quando essa plenitude dos gentios se completar, então virá a salvação para Israel. É o que diz o texto de Romanos. Deus já viu tudo, irmãos, nada escapa ao seu olhar. Ele já venceu. O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Isso já estava no propósito dele. Ou você pensa o quê? Nós chamamos ele de Deus, irmãos. Ele possui todo o poder, todo o domínio, todo o conhecimento. Ele diz que o coração dos reis da terra, ele inclina para onde ele quiser. Que coisa poderosa. Nós escutamos hoje pela manhã aqui um relato rápido do pastor Robson sobre a guerra dos 6 dias que Israel travou conquistando aquela terra. Um exército pequeno, um povo que acabou de conquistar a sua terra por decreto da ONU e tal, e imediatamente os povos ao redor, 6 nações se levantaram, nações que estavam ali há muito mais tempo, com um poderio bélico muito maior, irmãos, e tentaram retomar aquela terra de Israel ali, e um exército pequeno, irmãos, como nos tempos bíblicos, venceu a guerra.
é conhecida como a Guerra de 6 Dias. O relato, irmãos, que eu vou falar agora vem dos próprios inimigos, dizendo que eles não entendiam, eles ficaram confusos em meio à batalha, ficaram tontos. Muitos deles viram anjos, irmãos, ao lado de tanque de guerra enquanto o exército avançava. Estratégia simples, irmãos, venceram. Um soldado trazia 6, 7, 10 prisioneiros. Crianças foram usadas na logística. Um povo pequeno. Porque esse é o guarda de Israel, é o Deus que cuida, irmãos. É o Deus que vê todas as coisas e que preocupa com o seu rebanho. A segunda coisa aqui, irmãos, esse rebanho pertence a Jesus. Então, ele tem toda a preeminência, não só sobre as suas ovelhas, mas toda a criação. Por quê? Ele comprou com seu sangue. Ele comprou com seu sangue. Diga aí, eu fui comprado pelo preço de sangue. Não foi com prata nem ouro, irmãos, que você foi comprado, coisas corruptíveis dessa terra, mas pelo precioso sangue de Cristo, você foi comprado. Ele conhece as suas ovelhas. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Diga aí, ele me conhece. Sabe esse pensamento que está passando aí agora? Ele já viu. Ele conhece. Isso não é, irmãos, assustador? Não é assustador? O Senhor sabe o pensamento que você tem. Tudo que aconteceu na última hora Ele sabe. Na última semana Ele sabe. Ele sabe às vezes que você ofendeu Ele com suas atitudes. Ele sabe tudo, irmãos. E sabe por que nós não somos fulminados? Porque você foi comprado com precioso sangue. Quando Ele olha para mim e para você, não é pelas nossas lentes, irmãos, é pela lente da cruz, do sangue derramado do Cordeiro. Ele cuida das suas ovelhas. Eu dou a vida eterna, e lhes dou a vida eterna, e nunca elas perecerão, e ninguém vai tirar elas da minha mão, arrebatá-las da minha mão. Diga aí, eu sou cuidado por Ele. Sim, nós somos cuidados por Ele. Se você é ovelha de Jesus, você está muito melhor do que você imagina. Pensa aí quando você conheceu Jesus. Talvez você tenha nascido num lar onde os seus pais já eram cristãos e foi educado assim. Mas acho que boa parte aqui, irmãos, como eu, conheceu Jesus muito tarde. Eu provavelmente aos 35 anos de idade, não me lembro agora, não me recordo a idade exata, mas eu lembro, irmãos, muito bem que isso foi um marco na minha vida, entre o antes e o depois. A minha vida pregressa a Cristo, irmãos, era uma tragédia. Eu estava literalmente morto nas minhas esperanças, sem esperança. Uma mãe crente, tinha uma mãe crente que orava constantemente por mim, mas sem esperança, casamento sendo arruinado, uma série de lutas, irmãos, uma série de pecados que eu não conseguia me livrar e me libertar. Mas um dia, irmãos, dentro de uma igreja, sentado num banco de madeira, irmãos, depois de ouvir a mensagem, que eu nem lembro que mensagem que era, eu lembro que o pastor começou a fazer apelo para entregar a vida a Jesus. Você precisa entregar a sua vida a Jesus, e precisa, e eu estou lá no banco de cabeça baixa, ninguém está me vendo, e eu estou travando uma das maiores lutas da minha vida. Se o Espírito Santo, irmãos, não me convence ali, eu não tinha erguido a minha mão, acho que só minha mão apareceu para cima assim. Ele falou, vem para cá, jovem, vem aqui que nós vamos orar. E naquele dia eu entreguei a vida a Jesus, irmãos. O céu não abriu, não desceu anjo, não teve raio, nem trovão, nada dessas coisas, sabe? Mas na semana seguinte, querido, aquilo que acontece com muito novo convertido, e eu acredito que aconteceu com você, aconteceu comigo. Coisas extraordinárias e sobrenaturais começaram a acontecer. Eu bebi, irmãos, muito. Tinha cerveja na minha casa toda semana, tinha um fardinho. E naquela primeira semana de conversão eu tinha um fardinho fechado. Olhei para minha esposa e falei, vamos acabar com ele, depois a gente para. Sabia que crente não bebe, né? E aí, irmãos, estou lá, rasguei o plástico. Tá a esposa, eu, minha sogra, estamos lá na cozinha lá, sábado à noite. Já estava prestes a abrir uma latinha, e aí toca a campainha do apartamento, nem do interfone lá embaixo, foi direto no apartamento. Tocou, olhei pelo olhinho lá do negócio, era minha mãe, crente de coque, baixinha.
entrou para dentro assim, já foi na cozinha, olhou tudo, passou o scanner, né? Feliz da vida que a gente havia se convertido, irmão, entregar a vida a Jesus e tal, feliz da vida, bateu o olho na pia ali, né, e tal, meu filho, isso aqui não tem mais lugar na sua vida. E eu falei, é isso mesmo, filho, acabou. Abri as 6 latinhas, e joguei na frente dela na pia, irmãos. Porque tem que mudar. Televisão, era viciado em jornal nacional, irmão. Vivia comendo, chegava em casa e ia para frente da televisão. Sabe o que aconteceu? No dia depois da cerveja, no domingo, quebrou a televisão. Parecia um tanque de guerra, aquela televisão, quebrou o botão. E aí, irmãos, o botão entrou para dentro e não saiu mais. Eu falei, eu vou consertar esse negócio. Eu sou meio técnico, gosto de abrir as coisas e ver o que tem dentro. E quando eu peguei a minha estante pesada, irmãos, para mexer, para tirar a televisão por trás, o Espírito Santo falou comigo, deixa do jeito que está. Olhei assim do lado para ver se tinha alguém falando comigo, encostei a estante na parede de novo, refleti rapidamente, o Senhor não quer mais isso aqui. E começou assim, as pessoas vinham discipular em casa, falavam de Jesus, eu ficava chorando, podia abrir a boca e falar de Jesus que eu chorava. Que vai mudando, irmãos. A Bíblia diz, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, as coisas têm que ser novas, tem que mudar. Eu não estou falando que você vai criar asa, vai ser anjo, nada disso, irmãos. Alguns pecados vão continuar, alguns o Senhor vai eliminar para te ajudar, sabe? Mas vai chegar um tempo da tua vida que você ora, nada acontece. Sabe por quê? Porque agora você precisa cumprir o seu sacerdócio, você precisa plantar para colher. E aí os mais velhos vê os novos convertidos e falam, nossa, já foi batizado no Espírito Santo, já não sei o que, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Comigo, Senhor, 30 anos aqui não acontece mais nada. Precisa começar a plantar. Você quer ver milagre? Começa a orar pelos enfermos. Quer ver gente curada? Começa a orar. Quer ver gente liberta de Satanás? Começa a falar do meu nome para elas. Aí você vai começar a ver o que o Senhor tem poder para fazer, porque Ele disse que faria. Mas enquanto a gente não avança, irmãos, ou fica nessa zona de conforto, a gente fica choramingando, Senhor, o Senhor está aqui. Claro que está, irmãos, claro que está. O Senhor está no nosso meio? Claro que está. Ele disse que estaria, se tivesse 2 ou 3, Ele estaria. Imagina uma multidão, por causa do nome dEle, Ele estaria presente. Então, irmãos, Ele comprou, Ele conhece, Ele cuida, Ele dirige. Então, irmãos, aquietem, pois sabeis que Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Em último lugar, irmãos, esse sumo pastor voltará. Já perdeu a esperança? Você já perdeu a esperança? O apóstolo Paulo, falando, irmãos, para a sua igreja, diz que se nós esperarmos Jesus somente na nossa geração, nós somos os mais incrédulos e indignos dentre todos os homens. Olha para onde ele coloca a igreja, se ela pensar assim. Porque essa esperança, essa posição em Cristo como igreja, irmãos, entendendo que Ele nos comprou com precioso sangue, e que nós saímos das trevas para a sua maravilhosa luz, irmãos, ela é algo, irmãos, eterno. Não é algo para a nossa geração somente, mas é para aqueles que virão ainda a nascer. Sim, irmãos, a gente espera Jesus na nossa geração, mas a gente, irmãos, a maioria de nós aqui, né, se isso não acontecer, se Ele não vier, irmãos, vou dar uma data aqui, deixa eu olhar aqui, a maioria tem jovem, né, eu vou dar um chute aqui, vou falar 50, 60 anos, daqui a 60 anos, daqui a 60 anos, irmão, estou vendo um jovem, talvez ele esteja aqui ainda, alguma criança, um adolescente. Mas se eu levar esse número para 100 anos, com certeza, irmãos, aí ninguém aqui vai estar. Ninguém vai estar aqui. Você já partiu já faz muito tempo. Se Jesus não voltou, irmãos, você já está na glória, já está no paraíso. Sabe fazendo o quê? Aguardando a bendita esperança acontecer. Mesmo além túmulo, irmãos, essa mensagem, irmãos, ela é poderosa, porque o Senhor diz que Ele ressuscitaria a sua igreja dentre os mortos.
Nós vamos ressuscitar num corpo incorruptível, irmãos. Não interessa se seu corpo foi cremado, se ele já desapareceu, o que ele virou. Ah, irmãos, a morte terá que dar conta. O seu corpo será reconstituído poderosamente pelo poder do Espírito Santo para nunca mais experimentar a morte. E junto nós vamos encontrar o Senhor nos ares. É o que diz as Escrituras. Você crê nas Escrituras? É isso que vai acontecer. Então, enquanto 1 Pedro 5,4 ele diz: e quando aparecer o sumo pastor, vocês alcançarão a incorruptível coroa de glória. Irmãos, esse mundo está dividido em dois grupos: igreja e não igreja, filhos e não filhos, salvos e condenados. Aqui não tem muro, aqui não tem como ficar em cima do muro. Ou você é do Senhor, ou você não é do Senhor. Ou você é filho, ou você não é filho. Você é igreja, ou você não é igreja. Você é salvo, ou você está condenado. Quem não está salvo em Cristo, a Bíblia diz em João 3, 16, 17, 18, já está condenado. Ela usa o termo presente. Que o Filho de Deus não se manifestou para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer no Filho está salvo, será salvo. Mas quem não crê, tempo presente, já está condenado. Sabe por quê? Porque Deus já bateu o martelo. A condenação já foi dada, irmãos. É inferno mesmo. Enquanto isso não acontece, a porta está escancarada para que qualquer pessoa possa entrar, se arrepender dos seus pecados. Então eu queria encerrar aqui, irmãos. Queria encerrar fazendo esse apelo com você. Eu não sei se você gosta da Sião, gosta de igreja, gosta de escutar os cânticos, os hinos, mas você nunca entregou sua vida a Jesus. Então eu queria fazer um apelo para você. Porque seria muito incoerente, irmãos, eu terminar essa mensagem e não te convidar a entregar a sua vida para Jesus, porque isso é tempo oportuno. A Bíblia diz o seguinte: se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração. E ele faz uma comparação terrível, como aqueles rebeldes no deserto. Mais de 200 com suas famílias, suas tendas, foram engolidos por rebeldia. Eles estavam duros de coração. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.